quer seja coagulase positiva, quer seja coagulase negativa. A gente tem várias espécies desse gênero na nossa pele, tá? E a gente pode encontrar, né, contaminando diversos tipos de alimento. E o peixe, como é bastante manipulado, a gente tem essa preocupação. Alimentos bastante manipulados têm a preocupação de encontrar espécies do gênero Staphylococcus, tá? Eles produzem diversas enterotoxinas, já foram detectadas enterotoxina que vai de A até a U. E essas enterotoxinas, a gente não precisa do micro-organismo ali presente para causar intoxicação. Somente a toxina ali presente no alimento, ela pode chegar e causar a intoxicação no indivíduo. Tá? Então, muitas vezes, essas toxinas são resistentes a temperaturas de cozimento, processamento, e a gente não precisa da bactéria ali. Somente a toxina ali já formada pela bactéria vai ser suficiente para causar a intoxicação no indivíduo. Tá certo? Então, são muitas toxinas que podem ser produzidas. Mas, claro, a gente também tem que pensar na situação seguinte. Muitas dessas toxinas, elas só vão ser produzidas se houver necessidade da bactéria ela produzir essa toxina. Qual é essa necessidade? Se tiver algum estresse para a bactéria. Então, o processamento em si do alimento, ele causa um estresse bacteriano, né? Porque muitas vezes aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Então, isso vai fazer com que haja um estresse para a bactéria que está sendo, né, submetida a diversos tipos de tratamento ali dentro do alimento, tá? Então, é uma preocupação de saúde pública por esse gênero, né, possuir espécies que vão produzir essa toxina. Por que eu falei para vocês que o Staphylococcus coagulase negativa, ele já tem vários estudos na literatura dizendo o seu potencial de também produzir toxina? Porque já foram feitos esses estudos e foram detectados estafilococos que são utilizados muitas vezes na fermentação como tendo o gene dessa enterotoxina, tá? Então, se houver algum estresse ali durante a fermentação por aquela bactéria Staphylococcus coagulase negativa daquele alimento, o que pode acontecer, né? Ela produzir a toxina. Então, a gente tem que ter um alerta, né, na utilização desses tipos de bactérias. Então, indústrias que forem utilizar esses tipos de bactéria para fermentação, precisa ter um cuidado, né, de rastreamento genético da bactéria, fazer testes mesmo laboratoriais para ver se há alguma condição ali que ela secrete toxina, para ela poder afirmar que aquela cultura que ela está utilizando não vai ser um potencial, né, toxigênico no futuro ali para aquele consumidor, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também na indústria de alimentos para saber o tipo de cultura que você está utilizando ali para o processo fermentativo. Então o pescado é um alimento bastante manipulado e a gente tem muitos locais que têm essas deficiências nas condições higiênico-sanitárias. Vocês veem muito, né, nas feiras, nos mercados, as pessoas pegando peixe, em contato diretamente com a pele, não há uma higienização daquele manipulador, ele vai ali mexer no peixe, as pessoas, o consumidor mexe também no peixe, outra pessoa vem, mexe, então isso tudo vai contaminando a matéria-prima. E a bactéria que vai estar ali em grande quantidade, se tiver uma condição higiênico-sanitária deficiente, vai ser Staphylococcus, porque ela está presente na nossa pele, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado relacionado à manipulação. Não ficar mexendo num produto que ele é altamente perecível, como o peixe, e que pode sofrer essa contaminação, né, por Staphylococcus, tá? Então é um produto altamente perecível, com alta atividade de água, concentração de sal. E o Staphylococcus é uma bactéria que tolera essa concentração de sal. Então não é um impedimento Staphylococcus crescer no peixe que tenha, né, com peixe que tem o sal ali presente, não vai ser impedimento para a bactéria crescer, tá? Então, o ideal é a gente estar realizando a higienização da mão corretamente, utilizando álcool em gel também, se não houver a água e sabão, e se houver também utilizar como proteção ali duradoura por mais tempo ali na sua pele, tá?
Então, eu também trouxe para vocês esses estafilococos que são coagulase negativa, estafilococcus ecori, estilosos, estafilococos carnosos e saprofíticos, que eles são utilizados na indústria de produtos de origem animal para fermentação, tá? E tem estudos científicos que já comentam a presença de genes produtores de enterotoxinas nessas espécies de estafilococcus coagulase negativa. Então, isso é uma preocupação, tá? Mas é o que eu falei para vocês. A indústria ela vai ter a sua cultura guardadinha, estudada direitinha, para que ela vai ter que afirmar que não, aquela cultura ela não tem nenhum gene, né, produtor de enterotoxina, porque a indústria tem o seu laboratório, estudou, viu que naquela cultura não tem, mas os estudos que a gente apresenta e mostra é que, por exemplo, produtos cárneos, se a gente conseguir isolar de um produto artesanal, produtos artesanais, a gente consegue isolar essas bactérias e a gente consegue ver que elas têm a presença do gene, né? Então, a indústria, para ela ter uma bactéria dessa e não ter a presença do gene, ela vai precisar comprar, né, claro, adquirir uma cultura que seja uma cultura nova, uma cultura, por exemplo, de Staphylococcus chilosis, que seja internacional, né, com o símbolo ATCC, tá? Ela não pode pegar uma cultura, por exemplo, de um alimento, isolar e utilizar na sua fermentação. Não, ela precisa comprar uma cultura bem inócua, né? Bem estudada, que seja isenta de qualquer toxina para ela conseguir colocar na indústria dela e trabalhar ali com aquela cultura. Que ela vai estar dizendo, afirmando que não tem nenhum gene toxigênico ali naquela cultura, tá? Então não pode isolar diretamente do alimento para poder colocar no processo fermentativo, não, porque pode ter esse potencial de produzir genes de enterotoxinas. E isso é verdade, porque vários estudos demonstram, se você isolar do alimento, essas bactérias, elas têm esses genes de enterotoxinas, então você tem que trabalhar com uma bactéria que seja isenta desses genes enterotoxigênicos, tá? Então, esses estafilococcus coagulase negativa, você consegue isolar bastante dos produtos de origem animal, carne, peixe, tá? Mas elas são ditas ali pertencentes também à microbiota e ainda não foram, assim, pela saúde pública documentada como sendo patogênicas. Mas o estudo científico está aí para poder a gente conseguir, né, aumentar essa afirmação da presença da toxina em muitas dessas espécies que são encontradas na microbiota do próprio peixe, da própria carne, tá? Então, além dessas, a gente tem outras coagulase negativa, que é Staphylococcus succineus, Ciuri, Piscifermentans. Então, as Staphylococcus coagulase negativa, elas não produzem a enzima coagulase, que as Staphylococcus coagulase positiva produzem essa enzima, tá? Essa é a diferença. E a gente vai falar das Staphylococcus coagulase positiva na parte de micro-organismos patogênicos, porque a aula de ontem e a aula de hoje somente os deteriorantes. Então, são utilizadas, né? A gente encontra ali na microbiota do peixe e a gente tem esse alerta para não tentar, né, não encontrar esses genes toxigênicos, mas em algumas cepas, algumas espécies, tem a presença desses genes. Tá? A gente tem, né, os estafilococcus que são importantes também na parte humana, que são os estafilococcus epidermidis e hominis, tá? O estafilococcus epidermidis, ele pode ser também isolado do alimento, mas é difícil a gente ter esse isolamento através do alimento, é mais fácil contaminação mesmo por contato, pela pele, mas ele também pode ser um contaminante em algum momento do alimento, tá? Aqui foi um estudo que foi feito de Cordeiro 2020, que ele isolou Staphylococcus coagulase negativo em amostra de sashimi em 10 restaurantes. Então foi feito, né, a coleta de 10 restaurantes
e foi analisada a presença, né, de chegando a 10 a 4, a 10 a 3 unidade formadora de colônia ali. Se a gente for comparar com os estafilococcus coagulase positiva, está acima do limite permitido, tá? É porque para a legislação não tem para estafilococcus coagulase negativa, só para positivo. Então a gente consegue encontrar em todos os restaurantes valores acima do limite estabelecido, tá? Aí aqui tem a média e o desvio padrão de cada um, tá? Então, para cada restaurante foram pegos 6 amostras. Então, foi feita a contagem dessas 6 amostras. Então, a gente via, né, a presença de estafilococcus em muitas amostras, a 10 a 4, né, unidade, acima de 10 a 3 unidade formadora de colônia. Tá? Então, além dos estafilococos, né? E uma outra preocupação que a gente tem em relação aos estafilococos, que são bactérias resistentes a diversos antibióticos, tá? Então, vocês devem conhecer, ou teve alguém, algum caso na família, com alguma pessoa com erisipela, com disseminação de celulite no corpo. Por quê? Né? No ambiente hospitalar, essa resistência é muito maior do que na parte dos estafilococos que a gente encontra no alimento, que são cepas diferentes, né? O áureos do alimento do ambiente hospitalar. Então, no ambiente hospitalar, a gente encontra muito mais desses resistentes a antibióticos. Mas não fique pensando que só no hospital a gente vai encontrar no futuro, porque dejetos hospitalares, locais que tenha mesmo descarga de esgoto, está fazendo com que haja, né, o contato de muitas bactérias que ficam nos hospitais com as bactérias ambientais, que estão alocadas em rios, né, que estão presentes na própria água ali de cultivo, na aquicultura. E está fazendo com que as cepas que a gente consegue isolar, as bactérias que a gente isola de diversos peixes, também tenham resistência a antibiótico, tá? Então, acaba tendo essa transferência genética das espécies que estão nos hospitais com as espécies ambientais, tá? Então, né, no futuro a gente pode ter problemas em relação ao antibiótico, até mesmo para as espécies ambientais de estafilococos, pseudomonas, entre outras. A gente tem também o clostrídio, que é um micro-organismo termófilo. O que é micro-organismo termófilo? Tolera altas temperaturas, tá? Então, para eliminar um clostrídio, somente, né, no processamento de esterilização a 121 graus por 15 minutos, a gente consegue eliminar a bactéria viva e a forma de esporo que essa bactéria pode produzir ali para poder se ambientar ali naquele local e tentar sobreviver. Então a gente consegue eliminar a forma de esporo e a forma vegetativa, tá? Então são espécies Clostridio botulino, preocupante, porque ele pode estar presente no alimento e secretar a toxina botulínica, que é uma toxina neurotóxica. Ela vai atingir, né, a parte cerebral e ali vai causar o espasmo muscular, tá? Mas em relação à deterioração, a gente tem a presença do Clostridio perfringens, que fica muito no solo ali, no ambiente da matéria orgânica e pode estar ali contaminando as águas, tá? E a gente pode encontrar no pescado defumado, o Clostridio perfringens, por conta dele estar presente e tolerar a temperatura que passa para processamento o pescado na defumação, tá? Os halofílicos, né, que a gente pode encontrar no pescado curado. A gente tem Halobacterium, que a gente pode encontrar no pescado curado. E também as árqueas, né? As árqueas são outro grupo
de procariontes, similar com as bactérias. E também a gente pode encontrar as arqueias, mas as arqueias a gente encontra com uma menor frequência, porque o peixe ele fica ali no ambiente salgado e quem a gente vai ter ali na melhor predominância são aqueles halotolerantes que vão tolerar aquela concentração ali do sal. Quando ele é processado, né, e é adicionado sal escura e tudo mais, a própria microbiota que já veio com ele no ambiente aquático vai ser aquela que vai tolerar aqueles sais de cura. Então, o halobacterium vai estar ali presente, né? Então, a gente pode ter uma deterioração bastante pigmentosa e a pigmentação ela é avermelhada quando tem a deterioração, principalmente do bacalhau, do alimento que ele foi adicionado de grande concentração de sal, tá? Então, as halotolerantes que vieram daquele ambiente, elas vão ficar ali e vão crescer, provocando essa pigmentação no peixe, tá? Então, quando houver algum tipo de contaminação relacionado, né, à presença de pigmentação avermelhada no pescado salgado, então é uma contaminação a partir da presença de halofílicos, como a própria halobacterium. E a gente tem, né, alguns contaminantes de água doce, como aeromonas, streptococcus e lactobacilos, que são algumas espécies desses grupos que são deteriorantes e pode estar presente ali, causando essa deterioração no peixe, a contaminação no peixe, tá? A gente vai tratar aeromonas aqui, algumas espécies, como deteriorantes. Por quê, né? A gente tem esse gênero, aeromonas, estafilococcus, clostridium, espécies importantes que são patogênicas. Mas a gente não pode esquecer das espécies que são contaminantes do tipo deteriorante também. Por isso que ela é mencionada nas aulas de deteriorantes, algumas espécies que podem estar presentes ali no ambiente aquático, tá? Hoje em dia a gente tem uma bactéria que é a Streptococcus iniae, que ela causa uma deterioração no peixe, né, causando uma necrose. Então, ela é considerada um potencial zoonótico. Então, a gente ela ainda está como deteriorante, mas ela pode ser que no futuro ela chegue, né, como uma bactéria patogênica, através da alimentação para os indivíduos humanos. E a gente encontra ela ali no peixe de água doce, tá? Então, a gente tem, além dessa, os lactobacilos, né? Os lactobacilos, eles vão estar presentes principalmente no processo fermentativo ali da deterioração. Então, o início da deterioração sempre é por pseudomonas, né? As bactérias que estão ali, o pH vai ficando mais ácido, vai chegando os lactobacilos para poder realizar o processo fermentativo, tá? Porque ele tolera esse pH mais baixo. Então, nesse estudo aqui também foi visto, né, a presença de aeromonas em filé de pintado fresco, mantida em embalagem de polietileno, né, uma embalagem simples, sem transformação da atmosfera, sob refrigeração. Então, várias espécies de aeromonas estavam ali, presentes, tá? 45 amostras que foram utilizadas e 26% das amostras tinham, né, aeromonas. Essa aeromonas ela não foi caracterizada, por isso que tem SP, um isolado de aeromonas que não conseguiu ser identificado, e as outras espécies também estavam presentes numa concentração ou igual ou menor nas amostras. Então, o peixe de água doce ele tem ali, né, várias espécies de aeromonas pertencendo à sua microbiota e pode ser aquelas espécies de deterioração do peixe, tá? Então, vocês viram, né, vocês estão vendo que a gente tem muitas bactérias formando uma comunidade ali na própria microbiota do peixe, tá? Então, elas formam essa comunidade e conseguem, né, crescer. Claro que a gente tem uma concentração maior de umas espécies do que de outras, porque há uma competição por nutrientes, mas a gente tem uma comunidade ali envolvendo o peixe, tá? As bactérias láticas,
elas são importantes, né, hoje em dia também, na própria conversão da matéria orgânica ali, no processo fermentativo. E já foram feitos vários estudos que essas bactérias láticas, elas conseguem aumentar a imunidade do peixe. Então, elas estão sendo, hoje em dia, estudadas como probiótico. São adicionadas nas rações para que aumente essa imunidade, impeça o desenvolvimento de patógenos ali na parte intestinal do peixe. E ali o peixe ele vai ter uma imunidade melhor, sobrevivendo por mais tempo à presença de patógenos que podem estar contaminando ali aquele ambiente em que ele está sendo cultivado, tá? Então, né, se a gente tem a refrigeração para o peixe, a gente, numa temperatura positiva a -1, tem uma vida útil de 10 a 12 dias. A gente viu na curva relacionada ao rigor mortis. Então, a gente tem de 10 a 12 dias antes de entrar no estado de putrefação. O filé de peixe para consumo fresco, né, a gente tem ele por 2 dias, tá, na temperatura ambiente. Peixes gordos congelados, a temperatura de congelamento pode durar 4 meses, de 6 a 8 meses. Os peixes gordos congelados e glaciados, né, colocado a cobertura de água, pode durar de 6 a 8 meses. E com a presença de um antioxidante, que o antioxidante vai impedir, né, a oxidação dos lipídios que estão presentes nos peixes gordos. Peixes magros inteiros, de 6 a 8 meses, de -15 a -18 graus. Os peixes magros em filé, -25 a -30 graus, de 10 a 12 meses. O peixe salgado, com 52% de água, na temperatura próxima de refrigeração, de 4 a 6 meses. As tirinhas empanadas e pré-fritas, congeladas, 6 meses. Camarão congelado, também de -15 a -18 graus, por 6 meses. Mas, claro, esses peixes, né, congelados, o pescado congelado, o que pode acontecer também? Ele vai perdendo também suas características organolépticas, sabor, odor, alguns nutrientes, por conta do congelamento, tá? Aqui também eu trouxe para vocês a mesma tabela da embalagem modificada, quando a gente viu os fatores extrínsecos, que a gente consegue ver qual é a microbiota dominante ali. Se eu tenho uma temperatura de armazenamento próxima a 0 graus, numa atmosfera que tenha oxigênio, o que eu vou ter ali? Todas aquelas bactérias que eu falei para você, né? As bactérias psicotróficas, que são principalmente as gram-negativas, né? Pseudomonas, Ascleonella putrefaciens, Morachella, Acinetobacter. Se eu já coloco na temperatura de refrigeração e embalado a vácuo, eu vou ter quem ali presente, né? Já tirei o oxigênio, eu ainda consigo ter a Photobacterium e a Ascleonella putrefaciens, tá? Se eu colocar numa atmosfera modificada contendo o gás carbônico, né, mas eu não retiro o oxigênio, deixo uma concentração menor, eu vou ter quem é ali presente? Alguns psicotróficos, né? E ainda toleram ali Pseudomonas e Ascleonella putrefaciens, tá? E as bactérias láticas, que são aerotolerantes. Se eu coloco já a 5 graus em aerobiose, o que eu vou ter ali? Né? Eu já tenho uma temperatura maior, o que eu posso ter ali, né, presente? Os gram-negativos, víbrios, Ascleonella putrefaciens, tá? 5 graus, eu já coloco a vácuo, o que eu vou ter ali presente, né? Os bastonetes, gram-negativos, víbrios e Ascleonella putrefaciens, tá? E com a atmosfera modificada, eu vou ter ali presentes os psicotróficos, tá? Gram-negativos, os víbrios. De 20, né,
a menos 30 graus, o que eu vou ter ali? Os aeróbios na embalagem, na atmosfera de embalagem aeróbica. Os bastonetes fermentativos, mesófilos, gram-negativos, os víbrios e as enterobactérias. Então, de 20 a 30 graus, eu vou ter uma população bem maior. Porque é uma temperatura maior, né? Uma temperatura mais alta. Então, ali eu vou ter uma grande população de bactérias, tá? E com isso eu vou facilitar o processo de deterioração. Quando eu diminuo a temperatura, eu vou estar restringindo as bactérias que vão estar presentes ali no meu produto. E quando eu aumento a temperatura, eu vou dar uma ampla possibilidade de bactérias estarem ali se desenvolvendo no meu produto. Foi o que a gente viu, né? Os psicotróficos, eles vão estar em baixas temperaturas e os mesófilos, eles vão estar em maiores temperaturas e dependendo da atmosfera, isso eu vou estar aumentando a população de bactérias ali presentes. De aeróbio para vácuo, a restrição é bem pequena. A gente tem uma restrição maior de aeróbico para atmosfera modificada, tá? E, novamente, também em relação aos produtos, né, e o tratamento peixe defumado a frio, a gente tem, né, a presença das bactérias gram-negativas, enterobacteriaceae, e os víbrios, e pode ter também as bactérias láticas, tá? Os camarões em salmoura, a gente já restringe para a bactéria lática, que vai ter um pH mais baixo, então a gente vai ter as bactérias láticas ali presentes. O peixe, né, com adição de sal, o que a gente vai ter ali também? As bactérias láticas e algumas gram-negativas a vácuo, tá? E na atmosfera modificada, as bactérias gram-positivas. E também algumas bactérias láticas. Então, dependendo do tipo de processamento, você vai começar a restringir a população microbiana que estará presente ali na tua matéria-prima. Isso é importante, né, para diminuir o processo de deterioração. Por isso que a gente consegue ter a presença, né, de um produto por mais tempo ali na vida de prateleira do que um produto rapidamente deteriorado, como um produto fresco, que você precisa consumir o peixe em 2 dias. No congelamento, vocês viram que a gente consegue manter por mais, né, de meses. No processo de atmosfera modificada com um alimento processado, a gente também consegue manter, antes de abrir, né, por um tempo relativamente bem superior na temperatura de refrigeração, tá? Então, isso vai facilitar a vida de prateleira de diversos tipos de produto, evitando a sua deterioração. Esses exercícios eu fiz com vocês alguns, né? Então, vou entrar agora com vocês